Uma paz do Senhor. Amém. Irmãos. Muito obrigado. Eu quero assim agradecer a Deus por esta rica oportunidade de poder estar aqui com todos os nossos irmãos. Foi um pouco complicado, eu estava em Cruzeiro do Sul ontem, chegamos hoje e aconteceu alguns imprevistos, mas chegamos aqui a tempo para a honra e glória do nome de Jesus. E quero assim, cheguei num clima assim um pouco difícil, porque despedida, né? Ainda não é a despedida do pastor, mas a igreja já está sentindo essa despedida. Isso não é fácil, tanto para o pastor como para a igreja. E para mim também não é fácil, porque o pastor Merisvaldo é amigo, né, nosso. A gente conheceu o pastor Merisvaldo lá no Oeste e a gente está sempre acompanhando o pastor Merisvaldo, né? Os meus filhos têm assim uma amizade muito forte, que ele viu a gente bem pequenininhos. Eu mesmo, ele sempre me viu pequeno, né? Graças a Deus. Mas, graças a Deus, aí quando o Senhor nos enviou para essa região, fiquei feliz. Disse, ai que bom. Lá está a irmã Osana, né, minha amiga, pastor Merisvaldo. As irmãs, ministério, viu? Nem adianta querer acompanhar os colegas, porque não funciona. Aí chega, meu pastor Merisvaldo já vai saindo e eu vou ficando. E é assim que fica o pastor, né? Mas que vocês continuem crente. Amém? Eu lembro, pastor Merisvaldo, o dia que o senhor tomou posse aqui. E eu estava aqui. Olha que mistério, não foi, ó? E eu estava em Cruzeiro do Sul, gente. E o pastor Merisvaldo ficou aqui, fez esse trabalho maravilhoso com vocês. E eu fui para Poçauí, voltei. Agora estou em Medeiros Neto, pastor Merisvaldo saindo. Deus é lindo, Jesus é bom e sabe amar. Deus abençoe minhas queridas irmãs, ovelhas ali de Medeiros, o presbítero Josafá Guerreiro, que veio nos trazendo a todo vapor para chegar a tempo. E Jesus na nossa frente. Pastor Ari, manda um abraço para o amigo, pastor Merisvaldo, e para a igreja também a saudação. E eu vou falando aqui a palavra do Senhor. Mas é como o pastor Merisvaldo falou, irmãos, ele está sempre voltando, né? Vai ficar bom. Pastor não some. Até que um dia a gente acaba acostumando e ficando para lá. Eu agradeço a Deus por ser esposa de pastor. Amo o que faço. Eu agradeço a Deus, porque foi Deus que me chamou para ser. E eu poderia ser esposa de um macumbeiro, eu poderia ser esposa de um drogado, de um cachaceiro, mas o Senhor me escolheu para ser esposa de pastor. Aleluias! E cuidar da igreja do Senhor. Isso é magnífico. Isso é coisa de Deus. E eu quero lhe dizer, Osana, o Senhor nos escolheu desde o ventre. Aleluia, Jesus. Deus nos escolheu. E quando Ele nos escolhe, Ele nos capacita para o chamado. Então fica bom. Vai ter espinho? Vai. A obra é árdua, porque é resgatando vidas das mãos de Satanás para levar para Deus. Aleluia. Mas o Senhor nos dá a cobertura e dá tudo certo. Estamos debaixo da graça, com a blindagem do Espírito, e somos mulheres felizes, abençoadas por Deus. Aí tem jovens que dizem assim: Deus me livre de ser esposa de pastor. Deus te livre de ser esposa de um mau caráter. Deus te livre de ser esposa de um drogado. Mas ser esposa de homem de Deus é honra, é privilégio, é chamada. É ministério. Agora, quem reclama precisa orar mais um pouquinho, porque a chamada é árdua. Aleluia, Jesus. Tem confrontos, e quando a gente não tem uma maturidade para lutar a luta certa e leva para o lado pessoal, aí complica mais ainda. Mas nesta noite Deus já está mandando dizer para você: não temas. Aleluia, Jesus. O Deus que te chamou para o ministério
Ele garante. Aleluia. Amém? Juízes 4:9. Eu não sabia que o culto seria assim. O Senhor me deu essa palavra, viu, Rô? Ela falou que era o culto das irmãs. E eu estou aqui no culto das irmãs. Falei assim, vou preparar essa palavra aqui. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou. E Débora se levantou e partiu com Baruque para Quedes. Amém. Todos nós conhecemos a história de Débora, né? E é uma história muito conhecida. E aqui nessa história, eu posso até imaginar Débora sentada no topo das montanhas, em meio àquela brisa debaixo das palmeiras, porque ela ficava em uma parte alta. E eu não vou ler todo o capítulo, mas os irmãos que já conhecem a história de Débora sabem que ela ficava em uma parte privilegiada. E habitava debaixo das palmeiras de Débora. Olha onde ela ficava: entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Aleluia. E dali eu posso imaginar que Débora tinha uma visão privilegiada, uma visão ampla de toda aquela área geográfica, de todo aquele território. Débora sentada debaixo das palmeiras, da palmeira ali ela julgava. Ai, como Débora estava tudo tão bem para Débora. Ali estava. Vinham até ela pequenos grupos e agregavam. Queriam todos ali ouvir a sua voz, a voz de uma juíza. Vinham consultar-se a Débora. As pessoas chegavam ali, eu posso imaginar como elas chegavam até Débora. Eles chegavam perturbados, chegavam ali desesperançosos, fracassados. Chegavam até ela precisando de uma palavra. E parecia que quando Débora ia falando, e à medida que ela ia aconselhando, aleluia, a serenidade nos olhos de Débora refletia sabedoria. Amém? Não tem coisa melhor quando você, igual os irmãos estavam falando da pessoa do pastor Merisvaldo, quando o líder consegue passar para a igreja confiança, estabilidade. Quando uma mãe consegue, como uma Débora, como uma líder no seu lar, transmitir serenidade aos que chegam na sua casa desesperados, aflitos, angustiados, desnorteados, mas naquela casa tem uma Débora, tem uma juíza, tem uma mulher de Deus. Naquela igreja tem uma Débora, tem um líder, tem um homem com um espírito de sabedoria. Anda lá mais. E aqui, queridos, eu posso imaginar que no olhar de Débora refletia sabedoria e autoridade. Autoridade que procedia das suas palavras, parecia controlar toda aquela atmosfera pesada. Coisa boa é quando o esposo tem uma mulher com a sabedoria de Débora. Ele chega desnorteado, mas ela transmite pelo seu olhar uma serenidade, e nas suas palavras vem acompanhada de autoridade e de sabedoria. Oh, ali estavam todos, e a atmosfera em volta de Débora era uma atmosfera tranquila. Então era bom, e até hoje é assim. Quando a gente encontra alguém sábio, alguém que passa algo positivo, alguém que é tão positivo, a gente tem prazer de estar perto. Mas a gente foge do pessimista, daquele que só fala de coisas ruins, daqueles que não têm expectativa, daqueles que não conseguem visualizar a vitória.
Só fala de problema, só fala de fofoca, só fala de derrota, só tem pecado para contar. A atmosfera é pesada, a gente sente dor de cabeça, a gente fica agoniado, a gente quer sair. O marido imagina voltar para casa, o filho quer ficar na casa do amigo, porque dentro de casa não tem paz, porque falta uma atmosfera que venha trazer serenidade. Glória a Deus. Aleluia. Mas com Débora era diferente. Débora, com ela estava tudo muito bem. E é bom quando as coisas estão bem com a gente. Quando as coisas estão bem com a gente, tudo está bem. Deus poderoso. Mas com os líderes não. As coisas às vezes não estão bem para o líder, mas a mãe tem que passar uma atmosfera de equilíbrio dentro de casa. Ainda que as coisas não vão bem para o pastor, ele precisa estar bem com a igreja. Não é difícil? É aí que começa a complicar, né? Mas vai dar certo, Débora. E com Débora estava tudo tão bem, estava tudo tão bem em volta de Débora. As pessoas iam ali, a sua família estava bem, ela estava bem com a posição que ela estava ocupando, estava tudo muito bem. Mas o seu país não estava bem. O seu povo estava sendo massacrado. O seu povo estava sendo aterrorizado por inimigos cruéis, violentos, que agiam sem dó e sem piedade. Como pode estar bem para um pai se o filho está nas drogas? Como pode estar bem para uma mulher se o seu casamento está em crise? Como pode estar tudo tão bem para você se está tudo tão mal para o que está em? Como pode estar tão bem para nós se o nosso país está em crise? Então, Débora estava vivendo um momento crítico. Não estava indo bem com o seu povo. O seu povo estava sofrendo na mão de homens perversos. Até que chega um momento que Débora toma uma posição. Débora toma uma atitude diferente. A Bíblia diz que ela ficava sentada debaixo das palmeiras, ouvindo as pessoas. Então vinha um, vinha dois, vinha três, vinha quatro, vinha 5, vinha 10, vinha 20, e todos estavam ali, e ela atendia, e ela ouvia o mesmo problema o tempo inteiro, a mesma coisa. Ela ouvia e ouvia, aconselhava e aconselhava. Mas chegou um dia que Débora tomou uma atitude diferente. Aleluia. E olha o que ela fez, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que ela, no capítulo 5, no versículo 7, nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias. O povo começou a fugir das suas casas, abandonar a cidade por medo dos seus inimigos. Isso não estava trazendo conforto para Débora, isso estava incomodando Débora. E a Bíblia diz que chegou um momento que o povo fugiu e as casas ficaram vazias, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel e me levantei. Tem momento que a gente tem que se levantar. E houve uma frase de um doutor da Bíblia que eu muito me admiro dele. E ele disse que aquilo que te incomoda é uma dica que Deus te chamou para resolver. Tem alguma coisa te incomodando, Débora? Então levanta. Aleluia. Tome uma posição. Busca sabedoria e faz alguma coisa. Não se acomode só em ouvir, comentar, mas não toma uma posição. E Débora cansou de ficar ali como juíza, só aconselhando e só ouvindo. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, eu quero falar sobre esse tema. Débora, uma mulher que fez a diferença. Vamos dizer todos? Débora, uma mulher que fez a diferença. Quando o Senhor trouxe o pastor Merisvaldo para aqui, alguém disse que já estava tudo pronto, mas ele veio para fazer a diferença.
E para onde o Senhor está sendo enviado não é diferente. O Senhor está indo com o Espírito que estava em Débora para fazer a diferença. Aleluia! A igreja de Itaém está aqui para fazer a diferença. Você está na sua casa, mulher de Deus, para fazer a diferença. Deus te colocou naquele emprego para você fazer a diferença. Deus te colocou em vários lugares dessa cidade. Tem um crente da Assembleia de Deus de Itaém para fazer a diferença, a diferença, a diferença, a diferença, a diferença. Você não é mais um presbítero, você não é mais um pastor, você não é mais uma mulher do ciclo de oração. Você é uma mulher, um homem, um obreiro, um pastor para fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga, Deus me chamou para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Glória a Deus. E você tem dito assim: eu tenho visto aí nesta igreja. E Deus diz: se respeite, porque o chamado com você é diferente, é diferente, é diferença que Deus quer. Viu, músicos? É para fazer a diferença. Glória a Deus. Ela se posicionou como uma mãe. A igreja está clamando. Estamos vivendo um momento de crise. A igreja está vivendo uma crise espiritual. E os homens de Deus que são espiritual estão entendendo isso. Não é verdade, pastores? Estamos vivendo um ataque violento espiritualmente. Nós estamos precisando voltar às nossas origens. Precisando voltar à oração, à leitura da palavra, aos cultos domésticos. A igreja está precisando voltar. Deus está chacoalhando. Deus está balançando as estruturas do Brasil. Os crentes espirituais estão voltando. Deus é Deus. O mundo está clamando. A igreja está clamando. Itaém está clamando. Os nossos jovens, os adolescentes da nossa igreja, as crianças estão clamando. Todos estão a mercê de uma guerra, de um ataque espiritual. A igreja precisa voltar para o campo espiritual, porque a batalha não é física, é espiritual. E só vence quem é espiritual. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E se a igreja clamar, as portas do inferno não resistirão, não subsistirá. O poder da igreja é a única que tem autoridade na terra de ligar e desligar. Acorda, desperta, desperta. Crente de oração, mulher de jejum, homem de visão, homem de palavra, desperta, porque a igreja está clamando. Glória a Deus. Aleluia, a nação está clamando. Estão todos à mercê de uma guerra. Mas Deus está levantando profetas, homens. Deus está levantando Déboras, mulheres com coração adotivos. Aleluia. Mães que adotem nas orações os jovens. Mulheres que vão se levantar para orar pela cidade, pelo prefeito, pelas autoridades, pelos pastores, pelos líderes. Você crê que tem Déboras já adotando no joelho? Você crê que já tem uma igreja aí orando? Já tem crente se preocupando? Eu creio. Aleluia. Deus está levantando mães que adotem oração nos jejuns, nas visitas e nos aconselhamentos, nos cuidados espirituais. Antes, eu lembro que eu aceitei Jesus, eu tinha 7 anos de idade.
Desci as águas aos 8 anos de idade e nunca me desviei da igreja. Mas eu lembro, irmãos, que nós adolescentes tínhamos as irmãs do ciclo de oração que eram nossas conselheiras. Hoje cabe tudo aos pastores a fazer, até dizer o cumprimento que deve fazer, está deixando só para os líderes. E isso está causando um desfalque espiritual, um ataque. Está sendo muito difícil. Está faltando Débora na igreja. Está faltando mãe com coração adotivo para aconselhar a jovem, para aconselhar as irmãs, para ajudar uns aos outros. Sabe o que nós estamos falando? Cadê a mulher do pastor? Cadê o pastor que não está vendo? Cadê os obreiros dessa igreja? E Deus está perguntando: cadê Débora? Levanta Débora, levanta Débora, levanta Débora como mãe, levanta Débora como mãe. Quando meu marido aceitou Jesus, ele tinha 17 anos, ele era dançarino, ele com 12 anos andava com 2 armas na cintura, ele era de um lar terrível, de um pai alcoólatra, de uma mãe alcoólatra. Na casa dele não se falava em Deus. E ele entrou um dia numa igreja, viu os crentes cantando, aceitou Jesus, e até o dia de hoje ele não saiu. Glória a Deus. Mas sabe quem sustentou ele? As Déboras da igreja. As irmãs que compravam roupa para ele. Ia lá na loja que ele trabalhava, ele tinha condições, mas tinha uma irmã chamada Ruth, que era dirigente no ciclo de oração. Essa irmã chegava, comprava um pano bonito e dizia: jovem, eu quero fazer uma camisa bem bonita para o jovem, bonito da minha igreja. Escolhe para mim o melhor tecido que você tem nessa loja. E ele descia o melhor tecido. Quanto é para fazer uma camisa? Quanto de tecido leva? Ele dizia: X. Corta aí para mim, cortava. Faz um presente bem bonito. Ele fazia. E quando terminava, ela dizia: é seu. Ele chorava. Ele precisava de uma mãe espiritual. A mãe dele era alcoólatra. A irmã Lourdes cuidou do pastor Ari. A irmã Tessa cuidou de Ari. Vai, a irmã Regina cuidou de Ari. E hoje Ari é pastor. Hoje Ari já ganha muitos homens. E hoje é pastor, que era traficante de drogas. Hoje Ari é um pastor. Débora na igreja. Levanta como mãe. Às vezes precisa sempre cobrar do jovem, não vou convertir. Olha para ele lá, olha para ela. Mas Deus diz: Débora, não fique só ouvindo, só apontando. Levanta Débora e age como uma mãe. Glória a Deus. Recebe, irmãos, porque eu sou profeta de Deus. Eu estou entregando o que Deus está mandando. Amém. Alai de onde canta lá. Deus é lindo, Deus é lindo. A igreja está clamando por mães espirituais. Débora exercia o seu ministério profético. Era profetisa em uma área elevada próxima às montanhas de Efraim. No versículo 5 do capítulo 4. Aqui era o seu endereço. A Bíblia diz que Débora tinha endereço. O seu ponto de referência, aleluia, era uma palmeira que simbolizava. Olha o endereço da irmã Débora. Irmã Débora tinha endereço, tinha referência, tinha ponto de referência. Aonde encontrar a irmã Débora? Aí você vai encontrar ela lá debaixo da palmeira, lá nas palmeiras de Efraim. Ela está lá, aleluia. E sabe o que significa esta palmeira? Louvor. Diga aí: louvor. A sua referência tem que ser louvor. Adoração. Diga: adoração. E verdade. A profetisa Débora tinha uma referência que simbolizava adoração, que simbolizava louvor e verdade. E aqui nós estamos falando que ela tinha referência. Qual é a referência da irmã Eliciene? Qual é a sua referência, obreiro do Senhor? Qual é a sua referência, pastor Merisvaldo? Ele está saindo do campo, mas os irmãos estão falando aqui da referência do pastor Merisvaldo. Tem gente andando sem referência. Essas pessoas não
temor de Deus é manifesto na vida dele, na vida dela, na vida do jovem. Amém. Deus, aleluia. Amém. Crianças. Aleluia. Temor a Deus. Respeito a Deus. Reverência a Deus. Por que você não faz? É por causa do pastor? Não, minha filha. Eu não faço porque eu tenho temor. Eu sou adorador. E adorador tem temor. Não existe adoração sem respeito. Não existe adoração sem temor a Deus. Então quando você fala de louvor, você fala de temor. Vamos louvar o Senhor. Vamos temer ao Senhor nesta noite. E aí a irmã começa a cantar. E quando Érica começa a cantar as palavras expressas através do louvor, ela começa a ter temor de Deus. Falar de adoração. A referência de Débora. Por que Débora tinha referência de adoração? Ela fala de espiritualidade. O crente que é adorador, ele é espiritual. Amém? Não é carnal, não. Ele é espiritual. O seu filho tem que ver dentro de casa uma mãe espiritual. Eu estava na minha casa um dia e Deus falou para mim: dá este fogão. Tu tem 2 fogão. Para que tu quer 2? Se um resolve o teu problema. E eu disse: Ari, Deus está mandando dar o fogão. Ele disse: por que não dá? Eu disse: então eu vou pegar o fogão lá em Camaçari e vou trazer. E eu disse: mas Senhor, eu vou dar o fogão para quem? O Senhor disse: dê para Rosana, a tua vizinha. Eu disse: eu nem sei se Rosana, não é Rosana, não é Rosana, desculpa, viu, Ró? Eu nem sei se Rosana está precisando de fogão. Mas ela tinha levantado pela manhã e disse para Gustavo, filho dela: disse, Gustavo, o fogão está acabado, só tem uma boca funcionando e apagando. Mas meu filho, eu vou orar para Jesus dar um fogão novo para sua mãe. E ele disse: Deus dá, mãe? Ela disse: dá. Ela botou a mão no fogão e orou. Enquanto ela estava orando, Deus já tinha falado comigo pela manhã, antes dela acordar, que eu doasse o fogão para ela. Este é o Deus que você serve, crentes espirituais. E aí quando eu cheguei 7 da noite na casa da irmã Osana, eu disse: olha, o que Deus mandou te dar, filha, nem sei como é que está o seu fogão. O Gustavo saiu correndo dizendo: mãe, Deus responde oração, Deus responde oração, Deus responde oração. E que tipo de espiritualidade você está passando dentro do seu lar, Débora? Que referência é a sua dentro da sua casa? Você está passando fé? Você está passando referência de espiritualidade? Ou dentro de casa, irmão, nós não somos o que somos na igreja. A nossa casa é uma extensão da igreja. O culto começa em casa, o culto começa no quarto, o culto começa na cozinha, o culto começa na sala, o culto começa em casa. Amém. Seus filhos têm que sentir a graça de Deus em casa. Você fala em línguas sim na igreja, mas também ora em línguas dentro de casa. Tem Espírito Santo de Deus lá. Tem. O Espírito de Deus habita dentro de você, caminha com você, acorda, ele não dorme, ele é fiel, ele é justo, ele está com você. Quantos têm o Espírito Santo de Deus? Glória a Deus, aleluia. Então quando fala de adoração, fala de espiritualidade. Vamos adorar aqui, vamos adorar em casa, vamos adorar na rua. A gente é espiritual, a gente vai nas redes sociais, quando clica lá, pornografia, o espiritual rejeita logo. Porque as coisas espirituais é o que agrada o Espírito de Deus. Vamos para fofoca? Não, nada. Eu não posso ser uma adoradora. Adorador não fofoca. Adorador não
endereço, viu? Aonde que mora a irmã Débora? Mora na rua lá debaixo da palmeira. O senhor vai encontrar uma palmeira. Lá tem uma rua chamada Louvor, na esquina da Adoração e próximo à Verdade. A Verdade. Verdade! Fala de quê, irmã Eliciene? Fala de caráter. Qual a referência, Débora, que você está passando no seu caráter para a sua família? E para a sua igreja, para seus liderados, e no teu trabalho. Caráter. Você não compra. Aleluia. Débora era uma mulher que tinha caráter. Ela era de verdade. Não era um engano. Era de verdade. Só vai para o céu quem for de verdade. Deus habita na verdade. Glória a Deus. Deus é Deus de verdade. E se Deus habita dentro de você, então tem que ter verdade. Fale a verdade, viva a verdade e seja de verdade. Adore a Deus de verdade. E você vai ver o diabo ir embora. Você vai ver a doença indo embora. Você vai ver a glória de Deus, porque você é verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Belisão, estou entregando. É um culto de despedida. Não é hoje. Deus era o agente de Deus era, Débora era o agente de Deus para o povo. Diga, eu sou agente de Deus. Eu sou o agente de Deus. Para o povo. O agente de Deus, quando assiste aqueles filmes, se você ainda assistiu bastante filmes, os agentes do FBI. Eles entram ali disfarçados, mas tem foco, tem determinação. Estão em uma missão, não pode se corromper, não pode se misturar, porque são os agentes. Você é o agente de Deus na terra, você é o agente de Deus na terra, você é o agente de Deus naquela casa, você é o agente de Deus nesse casamento, você é o agente de Deus nessa igreja, você é o agente de Deus nesse ministério, você é o agente de Deus naquele setor de trabalho. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, irmãos. Mulheres e homens de Deus têm endereço. Mulheres e homens de Deus têm referência. O povo sabe onde te encontrar. O povo sabe onde te encontrar. Porque sabe que você é verdade. Sabe que você é adorador. Sabe que você tem louvor para dar para Deus. Débora foi uma menina extraordinária. Ela incentivava todos a exaltar a Deus. Não tem aquelas irmãs, aqueles irmãos que incentivam a gente a glorificar a Deus? Até as pessoas que não são crentes, eles chegam perto de um crente assim, que tem essa habilidade. Eles começam a incentivar. Ela sabia expressar uma verdadeira alegria. Era dotada de qualidades espirituais. Ganhou respeito de liderança dentro de casa. É coisa linda quando uma mulher de Deus ganha um respeito de liderança na sua casa. O marido respeita ela, não, ela falou, deixa quieto, essa mulher aí é terrível. Ela tem uma intimidade com Deus diferente. Aleluia! Confia. Quem foi? Aquele jovem crente. Um dia eu estava na igreja e um pastor, meu pastor presidente, encontrou uma mulher. Essa mulher tinha 70 anos de idade. E ela disse assim: pastor, naquela igreja tem uma menina. Ela é uma jovem, mas se Deus usa ela em profecia para mim, eu acredito. Aí o pastor disse: quem é? É a irmã Eliciene. Eu conheço ela. Eu tinha referência, eu era uma jovem que tinha referência. Se Deus usa ela para mim, eu acredito. E o pastor disse amém. Toda a Santa Ceia, pastor Melisvaldo, Deus usava o pastor mesmo e dizia: não toque no pão, tu não está preparado. E ninguém sabia quem era essa pessoa. E um dia no dia que ela falou com o pastor no sábado, quando foi no domingo, eu cheguei na Santa Ceia. E quando estava na hora da ceia, eu não sabia que aquela mulher tinha dado minha referência ao pastor, tinha falado minha referência ao pastor. Na hora que o pastor foi dando, os irmãos foi dando a ceia, Deus toma o pastor e diz: não toque no meu corpo, não toque no meu corpo, que está santo. Mas
Mas ninguém sabia quem era esse pecador, que há 5 anos Deus vinha falando e esse pecador não se manifestava na casa do Senhor. E quando eu estava ali, o Senhor disse: vai naquela mulher, na idosa, vai lá e diz para ela que se ela tocar na ceia, eu derrubo ela de hoje. Irmão, não é fácil. Olhei para um lado e para o outro e parti para o grupo das irmãs. E quando chegou lá, eu falei com aquela idosa: não toque, ai de ti que tocar. Se tocar, vai cair o tijolo no chão. A irmã recolheu a mão. E todo mundo se assustou na congregação. Onde o pastor disse: meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí olhou para mim e disse: eita Deus. E eu baixei a cabeça e disse: que loucura. Voltei para o meu lugar e fiquei quietinha. Quando terminou, o pastor me chamou e disse: minha filha, você sabe o que você fez? Eu disse: eu sei. Você foi na mulher do ciclo de oração. Você foi uma mulher exemplo. Minha filha, isso não se faz. Meu Deus, o que está acontecendo? Você ore por ela. Eu disse: eu vou orar. Fui para casa casada e disse: Deus, por que eu fui fazer aquilo? Eu não deveria ter ido, eu não me aguentei. Eu não me aguentei. Irmãos, quando foi de noite, eu disse: meu Deus, ela não vai para a igreja. Pastor Merisvaldo, quando eu olho para o grupo, ela estava sentada no primeiro banquinho que ela sentava acostumada. E eu sentei para lá. Falei: meu Deus, não quero que ela saia da igreja. E ele olhou assim e dispensou com ele. Aquela irmã gosta tanto dela. E ela hoje fez besteira com aquela irmã. Deus está na igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu de noite, terminou o culto, o pastor foi jantar, jantou demais e disse: vou fazer uma caminhada. E quando o pastor foi fazer a caminhada, eu olhei para a casa da viúva, a porta aberta. A viúva passou de camisola, passou um rapaz novo enrolado na toalha. O pastor disse: minha irmã, tu não tem filho? Que movimento estranho é esse aí? Ela disse: pastor, Deus não disse para o senhor que o senhor usa aquela menina? Esse aí é meu amante. Tem 5 anos que nós dois aqui, pastor. Amém. O Deus das Assembleias de Deus revela pecado. Aleluia, Jesus. Não tem idade. É jovem, é velho. No céu não entra pecado. Glória a Deus. Entra de novo na voz. Você pode esconder até o dia que você quiser, mas no dia que Deus chega na terra, Deus revela o teu pecado. Aleluia. A igreja ela é espiritual, ela não é carnal. A igreja é do arrebatamento, é a igreja que vai entrar na Nova Jerusalém. Glória a Deus. É santa. Aleluia. Então, queridos irmãos, isso é importante. Quando você tem referência. Aí o pastor disse: então a irmã não sente no grupo mais. A irmã não pode fazer mais isso. Ela disse: tudo bem, pastor, agora sim, tudo bem. Até o último momento. Tem cada casa um caso. Por isso que as Débora tem que orar. Por isso que as Débora tem que orar para Deus revelar de verdade. Estou terminando, pastor Merisvaldo. Aleluia. Ela era conhecida em toda a região como conselheira. Todo mundo conhecia a Débora. Mulher que inspirava confiança ao seu povo. Era uma pacificadora. E não ela traçava limite entre o certo e o errado. O semblante dela refletia ordem e justiça. Ela não se deixava influenciar pelas situações ao seu redor. Tinha uma visão equilibrada. Tinha uma unção de equilíbrio. Coisa linda é quando a liderança, quando você, mulher de Deus, tem a unção do equilíbrio. Amém. Nós precisamos, irmãs, como mãe de adolescente, como mãe de jovem, como mulheres casadas, como homem de Deus, o marido também, não é só as Débora não, viu? Também os meninos. Equilíbrio, temos que ter o equilíbrio, a unção do equilíbrio. Aleluia. Aleluia. O porte e a postura de Débora expressava autoridade divina. Que coisa linda, né, irmão? Quando você consegue olhar para uma mulher e ver a autoridade divina nela. Os teus filhos têm que olhar para você e saber diferenciar a mãe e da mulher de Deus. Aleluias! É lindo isso, igreja!
quando nós estamos fazendo o que é certo dentro da nossa casa. Não entregue os seus filhos simplesmente para a professora da escola dominical, mas Deus chamou você para lutar pelo seu povo. Tem postura, o seu porte. Uma mulher que fez a diferença. E eu vejo aqui 5 vertentes contextualizadas na vida de Débora. Rápido eu estou falando. Ela sabia a sua missão. Você sabe a sua missão como esposa? Você sabe a sua missão como regente do grupo? Você sabe qual é a sua missão como uma dirigente, como esposa de um obreiro? Você sabe a sua missão? Débora sabia a missão dela. Coisa boa é quando a gente sabe a nossa missão. Você como músico, tangedor da casa de Deus, sabe a sua missão? Débora sabia a missão dela. E quando você é um obreiro que sabe a sua missão e fica contextualizado na sua missão, a graça desce, o óleo é derramado, a unção aparece, a cura chega e Deus opera. Porque quem está aí, Deus abençoou. Porque o pastor Merisvaldo se contextualizou na missão dele. Aleluia. E Débora fez isso. Ela sabia a missão. Segundo, ela tinha visão. Se você tem a missão, você tem que ter a visão. Amém, Érica? Se Deus te deu a missão, você pede a Deus a visão. Senhor, tu me chamou para ser pastora? Qual é a minha visão? Aleluia. Eu sou esposa de pastor. Eu tenho uma missão, mas eu preciso saber qual é a minha visão. Ela tinha visão. Qual é a sua visão? A visão dá o foco para o que você foi chamado. Tem gente que está indo sem visão. Sabe a missão, mas não tem a visão. Perde o foco, não tem foco. Atira para todos os lados. Uma mãe tem que ter foco no seu casamento. Você tem que ter foco. Você tem uma missão. Deus te designou para uma missão. Então você precisa ter visão. E a visão dá o foco. E se você tem o foco, não desvie do seu foco. Aleluia. Não desvie do seu foco. Porque o foco vai causar impacto no seu ministério. Vai causar um impacto aonde você chegar. Vai causar um impacto na sua casa. E a terceira vertente na vida de Débora: valores. Porque tem gente que tem que ter o foco, tem que ter a visão, tem que ter os valores também. Falar do valor é falar do crédito. Aquilo que não pode ser negociável. Aleluia. Você não pode negociar os seus princípios espirituais. Tem gente que negocia. Come. Eu vi uma irmã que foi na casa de outra e comeu a comida caruru de São Cosme. Negociou. Come, seu pastor não está aqui, ninguém está aqui, por que não come? Ela foi e comeu. Não negocie os seus princípios espirituais. Um dia alguém me chamou, o pastor Merisvaldo, e disse: eu te pago para você vestir um short. Vista para mim, eu te dou aqui essa nota, esse dinheiro. E eu disse: me respeite, que eu não vou vestir para agradar a entidade que está dentro de você. Aleluia. Os nossos princípios espirituais não negociamos. Amém? Salvação também é valores, não negocia. Humildade, quem é humilde é humilde. Ai, Melicene, eu vou aprender a ser mais exaltado. Não, continue aí humilde. Amém? Sua intimidade com Deus é inegociável, você não negocia. Débora conhecia o seu valor. Ela era uma mulher estratégica. A mulher tem que ser estratégica. O homem de Deus tem que ter sua estratégia de guerra. Não perdia tempo. A pessoa que é estratégica, ele não perde tempo. Está na calçada, está focado. Aonde estiver, ele tem um foco, ele tem um alvo. Eu espero estar ajudando você nesta noite. Ela era uma mulher que não perdia tempo. Outra coisa que ela tinha: metas. Ela tinha uma meta. Qual era a meta de Débora? Ganhar a guerra, derrotar os inimigos do seu povo, do povo de Deus. Débora, uma mulher que fez a diferença. Uma mulher patriota, corajosa, uma mulher sábia, uma mulher inteligente. A igreja do Senhor sabe o que quer. Amém?
sabemos onde vamos chegar. Nós temos foco. E o nosso foco é ganhar a guerra. A nossa meta é ganhar a guerra, a batalha, salvar a nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desista de falar de Jesus. Continue falando, através do seu exemplo, sendo uma Débora para a sua família. Aleluia. Eu conheço uma irmã, hoje eu estive, irmãos, visitando uma mulher ali em Cruzeiro do Sul. Eles vão vir aqui, acho que os irmãos já até conhecem. Eu nem vou dizer o nome por causa da ética. E o marido dela era terrível. E ela também, muito atribuladinha assim, ficava preocupada, dizendo: irmã Eliciene, olha para ali, olha para fulano. E eu peguei aquela mulher e disse: eu vejo seu marido salvo. Eu vejo. Irmão, era difícil ver, mas eu disse: eu vejo. E hoje eu entrei na casa dele, tomei café com ele. Ontem ele estava na cantina da igreja. Ele é crente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então profetiza, Débora. Abre a tua boca e abençoe. Abre a tua boca e diga coisa boa. Diga coisa positiva. Diga que esse casamento foi Deus que deu. Diga que é o diabo que ele tem que sair. Diga para essa doença que o teu corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Diga que a tua filha não vai quebrar a cara, não. Deus não vai deixar os teus filhos quebrarem a cara. Deus vai guardar. Deus vai proteger. Porque Débora vai se levantar. Débora vai lutar pelo povo dela. Itaí é seu, igreja. Deus entregou Itaí, a Assembleia de Deus, aos evangélicos dessa cidade. Levanta, Débora, aleluia, e faça a diferença em nome de Jesus. Levanta a igreja do Senhor e faça a diferença. Obreiros do Senhor, Deus me trouxe aqui hoje para falar com essa mocidade, para falar com esta igreja. O pastor está indo, mas Jesus permanece. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus abençoe. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para vocês. Espero ter ajudado vocês. Deus, eu oro agora sobre as famílias de Itaé. Em cada rua, em cada esquina dessa cidade, o Senhor levantou uma gente. Aí, terra de Comanevas, toma nas tuas mãos, repreende toda a horte do mal, joga por terra e dá vitória, dá sabedoria, dá meta, dá estratégia às tuas servas, aos teus servos para esta cidade. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida do pastor Denisvaldo, Senhor, todas as sortes de bênçãos que o Senhor tem para esta família, aonde eles colocarem as plantas dos seus pés, que o Senhor tenha uma colheita extraordinária para a vida deles, por tudo que eles fizeram pelo Senhor neste lugar. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, guardando, dando uma blindagem contra todo impossível ataque do inimigo, em nome de Jesus. Amém.